Imagine um mundo onde a Europa e a Ásia eram territórios gelados, cobertos por florestas densas e vastas planícies repletas de grandes animais selvagens. Nesse cenário hostil, duas espécies humanas caminhavam lado a lado, os Neandertais e os Homo sapiens. Eles não eram apenas parentes distantes, eram competidores, sobrevivendo no mesmo palco, enfrentando os mesmos perigos, mas com armas evolutivas diferentes. O destino da humanidade seria decidido nesse encontro, em uma batalha silenciosa que se estendeu por milhares de anos. Aliás, me conta aqui nos comentários, você acha que, se estivesse naquela época, teria sobrevivido? Deixa também o like e se inscreve no canal, porque isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis da evolução humana que você não encontra em nenhum outro lugar. Os Neandertais surgiram na Europa há mais de 400 mil anos, com corpos robustos, músculos densos e uma resistência impressionante ao frio. Eles eram verdadeiros guerreiros naturais. Cada detalhe da sua anatomia parecia moldado para suportar a vida em ambientes extremos. Tórax largo, pernas curtas e ossos incrivelmente fortes. Olhando para eles, era difícil imaginar que não sobreviveriam até os dias de hoje. Enquanto isso, os Homo sapiens nasceram na África, cerca de 300 mil anos atrás. Comparados aos Neandertais, eram mais frágeis fisicamente. Ossos mais finos, corpos mais esguios, menos massa muscular. Mas, em compensação, traziam uma arma invisível e poderosa: a mente. O cérebro dos sapiens era especializado em adaptação, inovação e, acima de tudo, cooperação. Essa diferença sutil, quase imperceptível à primeira vista, foi o que começou a separar os caminhos das duas espécies. Quando os sapiens chegaram à Europa, há cerca de 45 mil anos, encontraram um território já ocupado pelos Neandertais. O que aconteceu a seguir ainda intriga cientistas. Não houve uma guerra aberta, mas sim uma lenta substituição. Em alguns lugares, os dois grupos conviveram, até mesmo se cruzaram e tiveram descendentes híbridos. Em outros, a competição por caça e abrigo tornou-se feroz, ainda que silenciosa. O mais fascinante é que, apesar das diferenças, os Neandertais não eram brutos, como por muito tempo se acreditou. Eles tinham cultura, cuidavam dos doentes, enterravam seus mortos e até produziam arte rudimentar. Mas a chave da questão estava na capacidade de inovação. Enquanto os sapiens aprendiam rapidamente a transformar ossos em agulhas, pedras em lanças mais sofisticadas e o fogo em ferramenta de sobrevivência coletiva, os Neandertais permaneciam mais presos a tradições antigas. Essa divergência evolutiva entre força física e inteligência adaptativa foi o início de uma separação de destinos. Os Neandertais pareciam invencíveis diante da natureza, mas os Homo sapiens estavam preparados para algo ainda maior: sobreviver às próprias mudanças do mundo. Assim começava a história do segredo que nos separou deles. Um segredo que não estava apenas nos músculos ou nos ossos, mas na mente e na capacidade de criar algo maior do que o indivíduo: a comunidade. Se alguém observasse um Neandertal e um Homo sapiens lado a lado, a diferença física seria imediata. O Neandertal parecia um colosso da pré-história. Seu corpo era baixo e atarracado, com músculos tão densos que fariam qualquer caçador moderno parecer frágil. As sobrancelhas espessas projetavam uma sombra sobre os olhos profundos. O nariz largo aquecia o ar gelado, e os ossos eram tão robustos que resistiam a impactos que poderiam partir um sapiens ao meio. Eles eram feitos para resistir ao frio, à fome e à luta direta contra animais gigantes. Já os sapiens pareciam frágeis em comparação. Corpos mais esguios, membros alongados e menos resistência muscular. Para um olhar superficial, parecia injusto. Como esses seres delicados poderiam competir com guerreiros naturais forjados pelo gelo da Europa? A resposta não estava na força dos braços, mas na agilidade da mente. Enquanto os Neandertais confiavam na brutalidade física, os sapiens aprenderam a usar ferramentas cada vez mais complexas. Não apenas afiavam pedras, adaptavam as ferramentas para diferentes funções. Uma ponta podia servir para caçar, outra para raspar peles, outra para perfurar ossos.
Essa versatilidade dava aos sapiens uma vantagem clara. Eles perdiam no corpo, mas venciam na criatividade. Outro ponto decisivo era a forma de organizar a caça. Os neandertais eram exímios caçadores de emboscada. Fortes, rápidos em curtas distâncias, capazes de derrubar animais enormes com ataques coordenados de pura força bruta. Mas os sapiens inovaram em algo novo: o planejamento. Eles aprendiam a ler o ambiente, a prever movimentos das presas, a usar armadilhas naturais. Não precisavam enfrentar o animal de frente, podiam vencê-lo com inteligência. Essa diferença também se refletia na vida cotidiana. O Neandertal dependia de sua força para quebrar ossos, rasgar peles, construir abrigos simples. O Sapiens, por outro lado, inventava agulhas de osso para costurar roupas, cordas trançadas para amarrar ferramentas e até recipientes rudimentares para armazenar água. Pequenas invenções que, juntas, aumentavam as chances de sobrevivência. Mas o maior divisor de águas foi a mente simbólica. Os Sapiens não só criavam ferramentas, eles criavam ideias. Eram capazes de imaginar antes de agir. A criatividade não se limitava à caça ou ao abrigo, mas também à capacidade de transmitir conhecimento para o grupo. Um jovem sapiens aprendia com histórias, sinais e símbolos. Já um neandertal, mesmo inteligente, estava preso mais fortemente à experiência direta. Assim, enquanto o corpo dos neandertais os tornava verdadeiras máquinas de sobrevivência no presente, a mente dos sapiens garantia a sobrevivência no futuro. Essa diferença silenciosa, quase imperceptível no dia a dia, foi se acumulando ao longo de milhares de anos. No fim, o que parecia fraqueza, a fragilidade física dos sapiens, se transformou em força, porque ela exigia inovação constante. O destino já estava sendo moldado. Não venceria o mais forte, mas o mais adaptável. Se a força física dava aos neandertais uma vantagem imediata, os Homo sapiens guardavam um trunfo mais sutil: a capacidade de criar laços que iam além da sobrevivência prática. Foi nesse campo invisível, o da cultura, da arte e da cooperação, que a nossa espécie começou a se destacar de forma decisiva. Enquanto muitos grupos de neandertais viviam em pequenos núcleos familiares, isolados, os sapiens criavam redes sociais mais amplas. Tribos diferentes podiam se encontrar, trocar recursos, compartilhar conhecimento. Essa abertura para o outro foi fundamental. Significava mais aliados em tempos de escassez, mais ideias circulando, mais segurança contra predadores e rivais. A arte foi uma das expressões mais poderosas dessa diferença. Em cavernas espalhadas pela Europa, símbolos e figuras começaram a ganhar forma nas paredes. Pisões, cavalos, mamutes, caçadores com lanças. As pinturas rupestres eram mais do que simples desenhos. Eram narrativas. Representavam histórias de caçadas, ensinamentos para os jovens, talvez até rituais para atrair sorte e proteção. Pela primeira vez, a imaginação se tornava uma ferramenta de sobrevivência. Os neandertais também tinham sensibilidade. Enterravam seus mortos e, em alguns casos, deixavam objetos junto aos corpos, sugerindo respeito ou até uma noção rudimentar de espiritualidade. Mas os sapiens levaram esse simbolismo a outro patamar. Criaram colares de conchas, pingentes de ossos, adornos que não tinham utilidade prática, mas carregavam significado. Isso revelava algo novo: a busca por identidade e pertencimento. Essa capacidade de construir mundos simbólicos fortaleceu a cooperação. Um grupo unido por mitos, histórias e rituais tinha uma coesão muito maior do que um grupo que apenas dividia a caça. Isso permitia aos sapiens formar coletivos maiores e mais resilientes. Eles não eram apenas indivíduos caçando juntos. Eram comunidades que compartilhavam uma visão de mundo. Outro ponto essencial foi a linguagem. Os neandertais possuíam algum tipo de comunicação vocal, mas os sapiens desenvolveram uma fala mais articulada e variada. Isso permitiu planejar estratégias detalhadas, ensinar técnicas complexas e transmitir conhecimento para as próximas gerações. A fala foi a ponte que transformou ideias em ações coletivas. Essa diferença cultural e social se refletiu diretamente na sobrevivência. Tribos de sapiens podiam se adaptar mais rápido,
porque aprendiam umas com as outras. Podiam migrar para novos territórios com mais confiança, porque carregavam consigo não apenas ferramentas, mas também histórias que explicavam o mundo e fortaleciam sua união. No fim, a arte, a cultura e a cooperação se tornaram armas invisíveis. Não cortavam como lanças, nem batiam como músculos, mas eram mais poderosas porque moldavam a forma como grupos inteiros se organizavam. Foi esse poder invisível que começou a virar o jogo a favor dos Homo sapiens. Quando os Homo sapiens começaram a se espalhar pela Europa e Ásia, não encontraram um território vazio. O mundo já tinha donos. Florestas, cavernas e vales eram habitados pelos neandertais que haviam sobrevivido e se adaptado ao clima rigoroso por centenas de milhares de anos. O encontro entre essas duas espécies não foi um simples choque. Foi um dos capítulos mais complexos e enigmáticos da pré-história. De início, é provável que os encontros tenham sido tensos e até violentos. Ambos disputavam os mesmos recursos: presas para a caça, abrigos seguros, territórios estratégicos. Imagine duas espécies humanas, semelhantes o bastante para se reconhecerem, mas diferentes o suficiente para se estranharem. O território não era vasto o bastante para todos, e cada encontro podia significar vida ou morte. Ainda assim, nem tudo foi conflito. As evidências genéticas contam uma história inesperada. Sapiens e neandertais também se misturaram. Hoje, cada pessoa fora da África carrega entre 1% e 2% de DNA neandertal. Isso significa que, em algum ponto, não foram apenas rivais, mas parceiros. Formaram famílias, compartilharam corpos e misturaram destinos. Esses cruzamentos trouxeram vantagens reais. Genes herdados dos neandertais ajudaram os sapiens a se adaptar melhor ao frio, reforçaram o sistema imunológico contra doenças locais e até influenciam aspectos da nossa biologia até hoje. O legado neandertal vive dentro de nós, lembrando que nossa história não foi escrita apenas por uma espécie isolada, mas por um mosaico de encontros. Mesmo assim, com o passar dos séculos, a balança começou a pesar para os sapiens. A maior coesão social, a linguagem mais sofisticada e a rede cultural mais ampla deram vantagem sobre os neandertais. Enquanto os sapiens expandiam territórios, os neandertais foram sendo empurrados para áreas cada vez menores, até que há cerca de 40 mil anos desapareceram por completo. Mas reduzi-los apenas a rivais derrotados seria injusto. Os neandertais foram uma das espécies humanas mais resilientes da história, sobrevivendo a mudanças climáticas extremas, predadores colossais e milhares de anos de desafios. No entanto, o surgimento dos sapiens trouxe uma competição sem precedentes. Não era apenas a disputa por carne ou abrigo, mas uma batalha de imaginação, linguagem e cooperação. O encontro entre sapiens e neandertais não foi o fim de uma espécie e o início de outra. Foi uma fusão parcial, uma dança de conflito e convivência que moldou quem somos hoje. Nossa linhagem carrega tanto a vitória quanto a herança genética desses antigos parentes. O destino, no entanto, foi implacável. No fim, apenas os Homo sapiens permaneceram para contar a história, mas nunca sozinhos, sempre, com fragmentos de outras humanidades vivendo em nosso sangue. Há cerca de 40 mil anos, os últimos neandertais desapareceram da Terra. Restava apenas uma espécie humana, o Homo sapiens. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: por quê? Por que nós sobrevivemos, enquanto eles, tão fortes e adaptados ao frio, sucumbiram? A resposta não está apenas nos músculos ou nos ossos, mas no invisível, na capacidade de imaginar, cooperar e inovar. Enquanto os neandertais viviam em grupos menores, muitas vezes isolados, os sapiens formavam redes sociais amplas, conectadas por histórias, mitos e símbolos. Essa coesão permitiu trocas de conhecimento em escala maior, criando culturas mais dinâmicas e resilientes. A linguagem também foi decisiva. Com ela, os sapiens podiam planejar caçadas elaboradas, transmitir experiências para gerações futuras e até criar tradições que fortaleciam a identidade coletiva. Não eram apenas caçadores, eram contadores de histórias, arquitetos de memórias, construtores de significado. O fogo,
as ferramentas refinadas e a capacidade de adaptação a ambientes diversos completaram o quadro. Onde os neandertais viam limites, os sapiens viam possibilidades. Onde havia frio extremo, criamos roupas melhores. Onde havia escassez, inventamos formas novas de compartilhar e estocar recursos. Essa plasticidade cultural foi nossa verdadeira vantagem evolutiva. Mas a vitória não foi total. O DNA neandertal ainda vive dentro de nós, lembrando que eles não desapareceram completamente. Em cada célula do nosso corpo existe um fragmento daquela humanidade perdida, um vestígio do encontro entre duas espécies que moldaram nossa história. No fim, o segredo que nos separou dos neandertais foi a mente, não apenas maior em tamanho, mas mais flexível, criativa e capaz de tecer laços sociais complexos. Foi essa combinação que nos tornou os únicos sobreviventes de um planeta que já abrigou várias humanidades diferentes. E hoje, ao olhar para trás, não enxergamos apenas rivais extintos. Enxergamos parentes próximos, cuja existência ecoa em nossos genes e cuja ausência nos lembra o quão frágil e improvável é o fio da sobrevivência. Assim, a história da separação entre sapiens e neandertais não é apenas sobre vitória, mas sobre legado. Nós carregamos um pouco deles e talvez, de alguma forma, ainda sejamos guardiões da sua memória. E agora eu quero saber de você. Você acha que os neandertais teriam sobrevivido se não tivéssemos surgido? Deixe sua opinião nos comentários. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais histórias fascinantes sobre a nossa origem